Está conosco aqui o pastor Poponé, ele que é da Assembleia de Deus, da CEADEB, mas ultimamente um grande guerreiro. Ele foi feito uma injustiça muito grande com o pastor Poponé. Foi feito uma injustiça muito grande, a qual, de forma errônea, né, e prepotente, excluíram o pastor Poponé da Assembleia de Deus. Um homem honrado, um homem de bem, ele que é um dos grandes pastores que defende a moralidade, a justiça, a igualdade nas Assembleias de Deus, e também é um dos grandes defensores de combate à corrupção nas igrejas do Brasil. Pastor Poponé, o senhor que é uma das pessoas de grande eloquência nas Assembleias de Deus, como é que o senhor vê essa prepotência, arrogância em que fizeram com o senhor, essa injustiça em desligar e excluir o senhor da CEADEB? Em primeiro, eu quero saudar a todos que estão aí nos assistindo nesse momento e dizer, em primeira instância, que justiça e juízo são a base do trono de Deus, tá certo? Eu aprendi uma coisa na minha caminhada, que o mal por si mesmo se destrói. Todos aqueles que agirem de má fé, de maldade, de truculência, de arbitrariedade contra o seu próximo, pode ter certeza que um dia pagarão, certo? Até porque está escrito na palavra de Deus: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. O que o homem plantar na carne, da carne ele colherá a corrupção. Mas aquilo que ele semear no Espírito, do Espírito ele colherá a vida eterna. Eu acredito na justiça divina. Eu acredito que tudo isso que ocorreu foi um mal entendido, até porque eu fui levado a um sinédrio, se é que eu posso dizer assim, não agravando os homens de bem que ali estavam. Eu me senti como estivesse na antiga Inquisição, eu me senti como eu estivesse na Cova dos Leões, em uma arena, ou como eu estivesse sendo jogado dentro de uma fornalha por crimes que eu não cometi. Como eu não cometi, há uma leveza, há um sentimento realmente de pureza no meu coração. Não tenho ódio, não tenho rancor, não tenho mágoa dos meus algozes, aqueles que se levantaram sem causa contra mim. Faço orar por eles, para que Deus tenha misericórdia deles e que eles reconheçam as injustiças que fizeram, não só contra mim, mas contra outros pastores, que nem pastor Arlindo, pastor Davi e outros pastores que foram lá excluídos de uma forma arbitrária, só por não concordarem, só por não aceitarem com a discrepância praticada por algum deles. Mas que Deus tenha de misericórdia de nós todos e que nós venhamos a cada dia servir a Cristo, porque o nosso alvo é o céu e aguardamos piamente o arrebatamento da igreja. Agora, Poponé, só para finalizar, os homens que te excluíram homens que estão sendo denunciados no Ministério Público, na Polícia Federal, são pastores que te excluíram. Esses pastores que te excluíram e te fizeram injustiça com você, são pastores que foram denunciados na Polícia Federal, na Polícia Civil, no Ministério Público Estadual, Federal. Inclusive um deles é acusado de estupro, é acusado de corrupção. E eu acho estranho porque que a Assembleia de Deus, na Bahia, a CEADEB, não excluiu esses que estão sendo denunciados e foram denunciados no Ministério Público. Por isso, as Assembleias de Deus, os verdadeiros fiéis da Assembleia de Deus, os verdadeiros pastores, se sentem constrangidos em ter pastores que foram denunciados no Ministério Público. Eu acredito que os membros da Assembleia de Deus estão abrindo o olho, muitos não estão dando dízimo para enriquecer pastores fraudulentos e mercenários. Agora, você acha que a justiça maior é de Deus nesse caso? Sim, na verdade, alguns agem de modus operandi, certo? Usando da prepotência, usando da política do medo, da política do terror, para assim manter as pessoas subjugadas ao seu domínio. Eu tenho aí em circulação, porque publicizaram um áudio no momento da minha defesa, onde eu disse o seguinte, que eu não concordo que o conselho que julgue, no caso, o presidente, no caso aí estou falando do Conselho Consultivo, que é o CC, certo? Cujo presidente é o pastor José Rodrigues, eu não concordo que esse conselho seja indicado. Por quê? Porque se é indicado e logo esse presidente erra, o conselho fica impotente para fazer justiça, no sentido de uma punição, de um parecer punitivo contra esse presidente. Então eu disse e fiz uma proposta no momento que eu estava sendo realmente ali levado à arena do vitupério, que fosse um conselho, na verdade, eletivo.
Porque quando o conselho ele é eletivo, no caso aí se fosse eletivo, ele teria mais autenticidade, mais liberalidade para se fazer justiça e não dar um parecer contra mim, por exemplo, de uma forma arbitrária, aonde eu cito no Conselho de Ética o presidente, não sou chamado para a reunião seria no dia 19 de junho, eles anteciparam para o dia 4, sem me avisarem. Quando eu chego lá no dia 19 de junho, lá no SECBA, eu não encontrei a reunião, na verdade encontrei o senhor presidente da SEADEB que estava lá, Valdomiro Pereira, reunido com alguns pastores da ADESAL de Salvador, certo? Bati com a cara na porta, fiz questão de me dirigir até Arquimedes Gonçalves, onde está a sede administrativa da SEADEB, e registrar realmente que eu compareci para uma reunião que eu fui convocado, e chegando lá, essa reunião não estava existindo por ter sido desmarcada de uma forma realmente antecipada e eu não ter sido comunicado. Então vejas o agravante da coisa, não adulterei, não usei bebidas alcoólicas, não me prostituí, não pratiquei nenhum atos libidinosos, tá certo? Não existe uma prova, uma probabilidade que desabone a minha conduta, a minha índole, a minha moral, o meu caráter diante da igreja, diante da convenção, diante da sociedade, mas ele só por causa de um sentimento raivoso, vingativo e de perseguição por entender que eu poderia ser no futuro um potencial candidato, como eu concorri à primeira tesouraria disputando como indigno pastor Cleudes, que é o atual tesoureiro da SEADEB, e eu tive 140 votos sem sair de Salvador, onde a própria mesa me aplaudiu, os membros do Conselho Fiscal me aplaudiram e outros que não acreditavam que eu conseguiria atingir essa façanha. E eu consegui atingir essa façanha, entendeu? Só que é o seguinte, eu quero agradecer essa oportunidade, mas dizer que a justiça de Deus, ela pode até tardar no sentido da gente achar que é tardia, mas ela não falhará. Que para nós sendo tardia, Deus vai chegar no momento certo para julgar todos aqueles que estão agindo de iniquidade e perseguindo aquelas pessoas inocentes que nada fizeram para ser jogado na cova dos leões. Bom, meus amigos, entrevistamos aqui o pastor Pomponé, que foi injustamente, sumariamente excluído das Assembleias de Deus por denunciar as corrupções e os erros da liderança ali daquela convenção. Eliseu Rosa, aqui de Salvador, para o Âncora News, diretamente aqui de Salvador, entrevistando o pastor Pomponé. Todos contra a corrupção dentro das igrejas.